Eu vou dizer, chave é uma coisa que abre o que outras pessoas não conseguem abrir. Chave é uma coisa pequena que parece ser insignificante, mas tem um poder enorme na sua vida. Então, quando você compreende, quando você tem revelação, a sua vida começa a ser muito leve e muito fácil. Sabe que a leveza da vida está na sua compreensão. Se eu falasse para um pedreiro assim, rebenta aquela parede, ele compreende, ele sabe como fazer, ele tem revelação de como faz, ele rebenta rapidinho. Mas se eu falasse para você que nunca pegou nem colocou um prego na parede, rebenta aquela parede, você vai ter um troço, um infarto, um ataque cardíaco, por quê? Você não compreende, você não sabe nem onde que bate. Eu vou dizer, sabe a vida cristã, como ela funciona? Você está envolvido em muitas áreas da sua vida, você precisa pensar como Deus pensa e compreender aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. A partir disso, a sua vida fica leve. A Bíblia diz em Hebreus que o nosso único esforço deveria nós nos esforçarmos para entrar no descanso de Deus. Você só descansa trabalhando quando você compreende o seu trabalho. Diz, pastor, é muito difícil ser pastor. Eu falei, não. Quando você compreende o que é o ministério, fica leve. Agora, quando você não compreende, você vai se matar, se jogar da ponte. Pastor, é difícil ser casado? É muito difícil ser casado. Para quem não compreende o que é o casamento. O casamento não é um ringue. Casamento é um jardim de delícias, onde duas pessoas maduras decidiram crescer, avançar, conversar, avançar junto no propósito de Deus. Mas quando isso não acontece, é só treta atrás de treta. Então eu vou dizer, é possível sim crescer em tempos de crise. A Bíblia diz que nós devemos nos fortalecermos em Deus e na força do poder, porque o dia mau está aí. Dia mau, crise, tribulação, todos os dias você lida com situações difíceis demais. Agora, pastor, como que eu faço para que no dia mau eu permaneça e continue florescendo? Aqui está uma chave. A palmeira, ela floresce porque ela foi plantada na casa do Senhor. Vamos lá, versículo 14. Na velhice darão ainda mais frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha que interessante, na velhice, não, eu estou ficando velho, não frutifico muito, não dou conta. Eu vou dizer para você, a palmeira tem algo diferente, porque na velhice ela produz frutos viçosos. Irmão, fruto viçoso é um fruto visto por todos. E eu vou dizer, isso é o que? Isso é graça de Deus na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você algumas características dessa árvore. Se você quer ter o fruto dessa árvore, aqui um simbolismo. Existe uma forma em qual essa árvore trabalha e funciona. E a primeira característica dessa árvore, ela está plantada na casa do Senhor. O significado original dessa palavra plantada é estar firmada em um lugar que ela possa crescer. Então eu vou dizer, você precisa estar plantado no lugar que você possa crescer. Não adianta você estar plantado em um lugar. Então se a palmeira procura um lugar para ela se plantar, que ela possa crescer, é um lugar seguro. Eu vou dizer, às vezes você está aqui, mas não está plantado aqui. Você está casado, mas não está plantado no seu casamento. Você vai numa célula, mas você não está plantado. Eu vou dizer, a palmeira é um símbolo de alguém que vai passar pelo dia mau e vai permanecer. Ela está plantada, diga glória a Deus. Amém. É tão interessante que lá em Colossenses, não precisa projetar, capítulo 2, versículo 19, lá fala sobre o crescimento que é dado por Deus. Eu vou dizer, existe um crescimento que Deus te dá. Todas as vezes que você está plantado em um lugar seguro, que você consegue se desenvolver, você frutifica, você avança. A questão é o lugar que você está plantado. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que não existe sacrifício para quem está plantado. Para mim é um prazer enorme servir a minha esposa, porque ela foi plantada na minha vida. Eu quero investir na vida dela. Tem um homem que a mulher tem que gemer para o cara pagar um salão de cabeleireiro para ela. É que eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro sim. Não é financiado o seu carro? Eu vou dizer, casamentos que não são plantados não florescem. A palmeira floresceu porque ela estava plantada na casa de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, não adianta você vir numa igreja poderosa se você não estiver plantada nessa igreja poderosa. Plantada é a sua vida, é um lugar que eu vou crescer, vou colocar a minha vida aqui. A igreja pede muito dinheiro, não é que ela pede muito dinheiro, é que você não faz parte dessa família. Igreja não é um lugar de ir, é uma família para pertencer.
Quando você entende isso, você recebe. Eu vou dizer para você, você nunca vai receber algo se você não faz parte daquela família. É legal. Eu namoro com os evangélicos. Como é que chama a palavra? Eu sou simpatizante dos evangélicos. Que é isso? Ou você é plantado, porque a tempestade vai vir. Na Flórida houve uma vez um grande terremoto. Todas as árvores caíram, menos a palmeira. Então eu vou dizer para você, no tempo de pandemia, eu vi irmãos ficando ricos na igreja, prosperando, crescendo. Mas por quê? No dia mau, se você estiver plantado, você floresce mesmo no dia mau. Mas está cheio de crente com medo do governo. Medo, porque não está plantado. Você sabe que você não está plantado em nenhum lugar. Eu vou dizer, às vezes está plantado, eu vou dizer, a grama do vizinho é sempre mais bonita que a sua grama. A casa do vizinho é sempre mais bonita que a sua, porque você não está plantado. Quem é plantado é feliz onde está. Quem é plantado é alegre. O dia que minha mulher mudar, você é o homem mais feliz. Não, você vai ser infeliz o resto da vida. Porque quem está plantado não reclama, agradece. Uma multidão de 5.000 pessoas para comer. E aí Jesus, naquela situação, ele pega os pães, os peixes e fala, luta, povo complicado, ninguém quer ofertar. Não, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Quem está plantado é grato pelos irmãos, é grato pela família. Gratidão produz favor de Deus. Por que tem casais que não crescem juntos? Porque eles não têm a mesma visão, porque não estão plantados um no outro. Quando você entende que você foi plantado, você agrega na visão. E existe o crescimento que vem de Deus. Ali você é grato. Eu vou dizer, você conhece essa casa? Aqui nós temos curso de noivos, curso de finanças, curso para jovens, maturidade, CTL, seminário, trabalho, tudo que você imagina. Mas às vezes você está aqui e nem conhece quem nós somos. Pastor, eu estou assustado com a minha mulher. Por quê? Eu não conhecia esse lado dela. Porque você pensou no sexo antes de conhecer ela. Porque se você pensasse em constituir uma família, o sexo seria a última coisa que você pensaria. Porque você está colocando a sua vida em alguém que vai construir uma família junto com você. Eu vou dizer, aqui é uma casa. E nós cremos, temos uma visão. Eu vou dizer, tudo o que você precisa está aqui. Na terra. O lugar que Deus colocou. E essa palmeira aqui, ela tem algo tão específico. O primeiro fator, ela é plantada na casa de Deus. Você já lidou com irmãos que não são plantados? Ele está ali, mas ele não faz parte daquele grupo. É um casamento assim, se o cara tem medo de dar uma treta, a mulher ir embora de casa, porque é uma coisa, está casado, mas não está. Ele lidera, mas não lidera. Ele tem uma profissão, mas tem um medo de acabar aquilo. Então ele não planta, ele não estuda, não coloca a vida dele naquilo, porque ele tem medo. Mas está cheio de pessoas que ficam ali, eles não se plantam, porque eles ficam avaliando, julgando, meditando, avaliando, será que essa água está gelada? Estou com medo de pular, ai meu Deus do céu. Pula logo, confia. Eu vou dizer, você só se entrega aquilo que você confia. Você nunca vai se entregar aquilo que você não confia. Já pensou você duvidar a vida inteira? Será que esse pastor está falando a verdade? Então eu vou dizer, se você não estiver bem plantado e seguro e confiar na palavra, na visão, naquilo que Deus tem para você, você vai ser uma pessoa tão gelatinosa. Eu vou dizer, eu só acredito naquilo que Deus diz. E eu, seu irmão, você é amado de Deus, meu irmão. Então, ou você está plantado, ou você não está plantado. A segunda característica da palmeira é tão interessante que a palmeira, Anderson, ela se planta e ela sozinha começa a procurar água embaixo da terra. Enquanto a palmeira não acha água, ela não para. Ela tinha raízes profundas. O que significa? Raízes na Bíblia aponta para a sua vida para com Deus. Não adianta você estar plantado aqui se você não tem uma vida com Deus, se você não flui no Espírito Santo, se você não lê a palavra de Deus. Olha que interessante, Moisés, com 120 anos ele morreu. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34. A Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, não se abateu o seu vigor, e a sua visão não se escureceu. Joel capítulo 2 diz, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito
jovens teriam visões, velhos sonhariam e crianças profetizariam. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que sempre está olhando para frente. E o seu vigor não se abateu. Eu vou dizer uma coisa: a palmeira tem muito vigor, porque ela tem raiz e ela se alimenta da vida de Jesus dentro dela. Agora tem irmãos que são tão frágeis interiormente, porque acabam não bebendo de Jesus como água, fonte de água viva. Não, pastor, eu só vim na igreja. Não, Deus chama você para se relacionar com Ele. Ele quer se relacionar com você. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas. Sabe o que Jesus está dizendo? Todo mundo aqui tem sede, mas se alguém quiser beber, venha a mim. Quando eu peguei Covid-19, que eu quase parti para a glória, o médico falou: se você não comer, você vai morrer. Eu não queria comer. Eu só comi que eu não queria morrer. E eu vou dizer uma coisa: quando você entende a necessidade de comer, senão você morre, você come na força. E Jesus disse: a água é para todo mundo, mas se você tiver sede, vem a mim, que eu vou te dar água. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Eu vou dizer: a palmeira é inteligente. Ela planta num lugar seguro para que ela possa crescer. Mas ela sabe que ela não adianta só ser plantada, ela precisa ser regada pela água viva que é Jesus. Você nasceu para buscar Jesus. Agora eu vou dizer: um homem, um rei chamado Saul na Bíblia, um homem plantado, treinado para a guerra, simplesmente ele morreu num campo de batalha. Sabe por quê? Você não acha na Bíblia histórias que Saul teve experiências com Deus. Ele desprezou as experiências com Deus e morreu. Moisés era um homem que via a Deus face a face. Você nasceu para fluir na presença de Jesus. Sabe, as suas crises, as suas inquietações revelam a fome que você tem. Talvez está preocupado só em ter uma casa, um carro e ter coisas. Eu vou dizer: aonde estiver o seu coração, ali estará a sua vida. Oh, aleluia. É tão interessante que lá em João 15:6 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Eu sem o Senhor não posso fazer nada. Eu estou nele e ele está em mim, e esse dá muito fruto. Aquele que é plantado e aquele que bebe água, ele frutifica e frutifica muito, porque ele é guiado pelo Espírito. Quando você entender que Deus criou você para Ele, se relacionar, edificar uma casa, uma família, eu vou dizer: Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar a sua vida. Mas quando você está cheio de Jesus, Deus revela a você segredos. Sabe, amigos íntimos são diferentes de colegas. Amigos íntimos são aqueles que você conta segredos, mas intimidade é uma coisa construída ao longo do tempo. Eu vou dizer: Moisés, ele via Deus face a face. Davi era íntimo de Deus. Deus revela segredos. Então a palmeira, ela é plantada na casa do Senhor. E depois que ela é plantada, ela procura água para que ela possa sobreviver. Essa é a segunda característica. A terceira característica da palmeira, que é incrível essa característica da palmeira. Vem cá vocês três aqui. Aleluias. A palmeira, ela tem as raízes. Pode vir mais para cá? Passar no YouTube depois? Aleluias. A palmeira, ela tem uma característica predominante. Ela conecta uma raiz a outra raiz. E elas compartilham da água umas para com as outras. É a lei da sobrevivência. É como aqui eu tenho uma água. Vem aqui, faz uma cara assim de limão azedo, assim, fez sim. E aí, presta atenção aqui, a palmeira aponta para uma forma da gente viver. E quando as raízes estão intercaladas umas com as outras, e ele está bem, viçoso, feliz, cheio de Deus, e ele olha para o amigo do lado e fala: meu Deus, e vai passar, ele vai
alimentá-la com água, e de repente vem para cá e começa a tomar, começa a animar, se encher, aleluia, glória a Deus, e vai passando uma para a outra, para que todas elas permaneçam no tempo de aridez. Pode sentar. Não cometa a loucura de não viver em unidade. A Bíblia diz, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, sujeitando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Tem momentos, irmãos, que você está triste, e a palmeira do lado está feliz, motivada, cheia do Espírito. Ela vai e passa uma água para você, te dá uma palavra, um incentivo, aleluia. E um vai fortalecendo o outro. Assim é um casamento. Minha mulher está triste, eu dou água para ela. Jesus, mover do Espírito, e vai um alimentando o outro. E numa cela, tem dia que um está triste, o outro está feliz. Um dia um está próximo, o outro não tem dia nem para ir para a cela. E vai um alimentando o outro, e vai um fluindo com o outro. Essa é a vida do corpo. Talvez seu casamento está assim, ó. Mas você não está plantado, não tem como a outra palmeira te passar água, testemunho, vida, encargo, investimento. A estratégia do diabo, até os dias de hoje, é divisão. Porque se a palmeira não tiver uma do lado da outra, ela não consegue passar água uma para a outra. Eu vou dizer uma coisa: você nasceu para desfrutar do corpo de Cristo, que é a igreja. As pessoas mais exitosas não são as melhores pessoas, são as pessoas que entendem a vida do corpo. Mas eu vou dizer uma coisa: nesse corpo aqui tem gente chata, gente folgada, gente que fala muito, gente que fala pouco, gente que vai muito, gente que não vai nada, gente que responde no WhatsApp, gente que não responde, gente que vira a cara, gente que é falsa. Tem de tudo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa: esse é o lugar que transforma. Você pode ficar ferido com as palmeiras, ou você pode entender, eu preciso delas. Você sabe que uma pessoa, Paulo diz o seguinte: Deus resiste o orgulhoso, mas Deus dá graça ao humilde. Graça significa favor imerecido. Você não merece, mas porque Deus achou em você quebrantamento, a graça vai manifestar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus resiste o orgulhoso. Sabe o que significa? Deus não dá nada para o orgulhoso, mas para o humilde Ele libera favor. Eu vou dizer, só dá para viver em comunidade quem é humilde, quem reconhece que em si mesmo não habita bem algum. Eu vou dizer, tem gente que se acha tanto, mas se acha tanto que ninguém pode errar com ele, ninguém pode falhar com ele. Eu vou dizer, vão falhar com você, vão errar com você e vão ferir você. Mas eu vou dizer, você precisa da água que o irmão do seu lado tem. Você precisa plantar a sua vida no lugar que você vai crescer e vai desenvolver. Não perca a sua vida. Eu vou ser sério, não tente construir sua vida sozinho. Essa aqui é simplesmente uma história poderosa da palavra de Deus que aponta: essa é a única árvore que permanece e cresce em lugares áridos, em grandes tempestades e em grandes tribulações. E a Bíblia deixa muito claro em Efésios: revestivos do Senhor e da força do seu poder, porque existe o dia mau, e você vai permanecer firme no dia mau, com espírito inabalável. Mas para você permanecer no dia mau, sabe, num tempo de, quando você prospera, em tempo de crise, você vai ter a certeza: foi o Senhor que me prosperou. Quando a palmeira passa por uma grande tempestade, ela acorda assim, todo mundo no chão morta. Ela fala: não, como que eu estou de pé? Meu Deus do céu, como que eu prosperei? Como que eu cresci? Meu Deus, meu Deus. Você vai falar: é o Senhor. Eu reconheço que é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Diga para o seu irmão: você está plantado? Você está vivendo a vida de Jesus? E você está em unidade com as outras palmeiras, recebendo... Oh, aleluia. É tão bom você poder ser o que você é. Sabe, você está do lado de uma outra palmeira e você quer fazer uma coisa assim: poderoso, sou poderoso, aleluia. Está morrendo seco, aleluia. Mas às vezes, você é mais inteligente, você é mais esperto, você tem mais desenvolvimento, mas só tem um problema: seu carro acabou a gasolina. E você quer manter assim uma postura como se tivesse gasolina. Mas o outro é um fusquinha.
e está com um tanque cheio, pode dar metade da gasolina para você, e você fica, eu vou receber do Fusquinha, Gina, eu, esse líder de célula, sou mais inteligente que ele, sou mais esperto que ele, tenho um curso melhor do que eu dele, eu aprender dele. Não é com quem você vai aprender, é quando um momento difícil, um vai compartilhar a água com o outro. Eu vou dizer, Deus sempre te dá o que você quer na embalagem que você não gosta. Quando você reconhece que o mais importante não é a embalagem e é o conteúdo, você vai viver coisas poderosas na sua vida. Às vezes, a sua esposa assim é tão chata para você, mas é o que você precisa. Porque você é muito palhaço, assim, alguém tem lá aquele... O irmão falou, pastor, eu não aguento minha mulher, ela é muito chata. Eu falei, você atrapalha demais. Que vida seria se essa mulher fosse doida igual você? É verdade, que revelação, pastor. Meu Deus do céu. Eu vou dizer para você, cada palmeira é diferente da outra, mas você precisa entender. O que você precisa é a água de Jesus. Não, pastor, eu não vou me envolver com essas pessoas. Quando você entender que você não consegue viver sem elas, você vai ser grato pela vida delas. E a última característica da palmeira, ela tem raízes fortes, mas o seu tronco é flexível. Por isso que a palmeira, diante das maiores devastadas, ela fica assim, quando passa a tempestade, ela volta. Mas, se a sua raiz não for firme, o vento leva a palmeira. Por isso tem que estar plantado numa terra firme. Igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Um dia eu falei, pastor, por que o inferno prospera lá em casa? Foi sua casa a igreja? Sua igreja é a igreja? Sua célula é a igreja? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, uma promessa, não prosperará. Igreja é um lugar de unidade, comunhão, vínculo, ajuste, a perfeição. Mas se você não se permite lá em casa, ainda e vamos nos encher do Espírito Santo junto, aleluias. Um dia minha esposa não concordou com uma coisa que eu falei, mas também não concordo, decisões que nós tínhamos que tomar. E fomos orar junto, oramos na sala, fluímos no Espírito Santo, aleluia, terminamos, concordamos, nos beijamos e decidimos, tinha que decidir. Eu vou dizer, mas se tem ferida, não concordo. Aí o inferno vai e... Não entre pelo caminho da mágoa, entre pelo caminho da oração. Está com raiva de alguém? Começa a orar por quem você tem raiva. Diga para o seu irmão, tenha raízes firmes e fortes. Tem gente que é capaz de perder tantas coisas porque não é flexível. Seja inflexível com a palavra. Mas eu vou dizer, tem muitas coisas que são irrelevantes. Um dia quase eu acabei com a minha mulher por causa do cachorro. Falei, amor, eu vou devolver esse cachorro. Ele fica pegando meu chinelo achando que é outro. Viu Satanás nesse cachorro. É comigo o negócio. Falei, eu vou dar o cachorro amanhã e fui dormir. Acordei de manhã, ela estava chorando a madrugada inteira. Eu falei, você quer dar o cachorro, cara? Dá logo o cachorro, porque eu me apeguei ao cachorro, as crianças vão chorar. Eu falei, não, eu só estava brincando para mostrar que tem gente que manda em casa. Aí eu falei, olha como eu deixei me expor por conta de um cachorro. Tem gente que briga por conta de coisas insignificantes. Passe dente, essa é a maneira que você fala. Ele fala assim a vida inteira. Você está esperando ele mudar a maneira de falar. Talvez é uma embalagenzinha que Deus vai estar uma lapidadinha na sua vida. Deus chama você para viver dias felizes. Quantas pessoas perdem relacionamentos na vida por conta que não consegue ser flexível? Quantos já perceberam que não consegue mudar a vida de ninguém? Levanta a mão. Outros ainda não entenderam, mas vai entender. Você não vai mudar a vida do seu patrão. Não adianta você falar mal dele, do jeito dele. É o jeito dele. E pode ser que alguém fale mal também de você por causa do seu jeito. Alarga o pensamento. O seu líder, os irmãos, eu vou dizer, entenda. Seja flexível. Diga para o seu irmão, seja flexível. Lembra aquele brinquedo que era
sei lá como é que chama, que você batia assim, vinha assim e subia. Como é que é? João Bobo. João Bobo. Esse João Bobo, ele é grandão assim, e no fundo tinha uma areia assim, forte. O João Bobo era bonito, robusto, mas não valia. Eu vou dizer para você, a sua inteligência, presta atenção, a sua habilidade, todos os dons que você tem, não serve para nada no dia mal, se você não tiver a areia ali, o fundamento firme. Tem irmãos que eles não suportam a tribulação, eles vão morrer, porque não tem raízes em Deus. Mas quando você entende que Deus criou você para ter raízes em Deus e compartilhar uns com os outros a vida de Jesus, você tem condições de ser flexível e permanecer vivo. Chamar os irmãos louvor. E a quinta característica da palmeira, ela conhece o seu potencial. A palmeira se multiplica. A promessa de Deus, façamos o homem a imagem e semelhança a Deus, e Ele domine. E Deus nos criou, vá, multiplique, encha a terra. Deus criou você com a imagem dEle, e Deus deu a você um propósito, de você se multiplicar. Diga glória a Deus. Agora, quando eu não consigo me multiplicar, eu me coloco na posição de vítima. Você sabe que é muito fácil colocar a culpa nas outras pessoas. Eu não prosperei por causa do governo. Eu não emagreci porque eu entrei para a academia, mas chegou o inverno, é muito difícil para a academia. E você vai dando desculpa. A desculpa é o patrão, a desculpa é a economia, a desculpa é desculpa. Eu vou dizer para você, saia da posição de vítima. Pastor, estão me perseguindo. Começa a correr a 800 km por hora. Vamos ver se o inimigo consegue te alcançar. Eu vou dizer uma coisa, a economia está te perseguindo, as lutas estão te perseguindo, os desafios estão te perseguindo, as crises estão te perseguindo, intensifica a velocidade. Davi, depois que matou o urso, falou, nossa, que desafio grande, mas ele não sabia que tinha outro logo depois, nem deu para respirar direito. Eu vou dizer, gigantes, desafios, fazem parte da nossa vida. Seja bem-vindo ao que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo quando você tiver um leão na sua frente, tem de bom ânimo quando você tiver um urso na sua frente, tem de bom ânimo quando você tiver um gigante na sua frente, tem de bom ânimo quando você for perseguido, tem de bom ânimo quando você se deparar em lugares adversos, tem de bom ânimo, seja como a palmeira, e ainda na sua velhice os seus frutos serão viçosos. Você sabe que com o passar dos anos, dentro de um casamento, dentro de uma igreja, você vai se frustrando, e é normal. E o problema com a frustração, você para de receber vida daquela casa, você se torna uma pessoa mais velha, e os seus frutos não são mais viçosos. Moisés, com 120 anos, continuou dando frutos viçosos. Se você preservar o seu coração e a pureza do seu coração, durante toda a sua vida, você vai produzir frutos viçosos. O seu fruto exterior, se for viçoso, é porque você continua como uma palmeira. Se o seu fruto é muito raquítico, você deixou de ser a palmeira. Eu vou dizer, a Bíblia diz que nós, lá em Pedro, que Deus nos criou para viver dias felizes e viver em alegria. Diga, eu sou amado. Diga, eu sou plantado